Bom, pessoal, então vamos para o nosso quinto dia da nossa série de reforço. Eu estou gostando bastante da série, não sei se vocês também estão, né? Nós estamos vendo todas as etapas dos reforços, as opções que nós temos no mercado, concreto armado, chapas metálicas, fibra de carbono, né? Então, bem completo, toda a parte teórica, demonstrações no laboratório, aplicações em obra. Realmente, nós estamos chegando num nível muito alto aqui na nossa série. Até confesso para vocês, nem eu imaginava que nós íamos conseguir passar tanto conteúdo para vocês em uma semana. Enfim, espero que estejam gostando. Só recapitulando um pouco. Na aula 1, nós tivemos toda a parte teórica de reforço, fibras ativas e passivas, quando reforçar uma estrutura, quais as opções que nós temos. Falamos um pouco sobre concreto armado, chapas metálicas, fibras e lâminas de carbono, né? Tudo isso aí lá no início. Na aula 2, nós fomos para as chapas metálicas, né? Mostramos o dimensionamento de uma obra real, a aplicação de uma obra real e uma obra de pequeno porte, para mostrar que o reforço chega nas obras desse porte também, né? Já na aula 3, nós fizemos todo o embasamento sobre fibras de carbono, fizemos todo o embasamento teórico, o que nós precisamos saber, como que nós vamos aplicar esse material, né? Para daí na aula 4, ontem, né, nós fomos para o laboratório da Unicinos, fizemos várias aplicações práticas, vimos como preparar o substrato para receber esse reforço, né? Ou seja, várias demonstrações, né, junto com a turma da MC Bauchimie. Hoje nós vamos falar do dimensionamento das fibras de carbono e de uma grande obra que nós aplicamos esse material, né, aqui no sul do país, uma obra que teve que mudar as cargas, né? Houve uma alteração de uso e nós fizemos esse dimensionamento e aplicação das fibras na obra. Então está tudo muito completo, pessoal. Mas se vocês não acompanharam algumas das aulas anteriores, né? Hoje nós estamos na quinta aula, se vocês perderam uma das aulas anteriores, parem agora, voltem para assistir. Aqui embaixo está a legenda onde vocês acham a aula, né, o caminho para achar essas aulas anteriores, porque é importante vocês seguirem a sequência que está bem legal. Eu sempre digo, eu não tenho como ensinar atalho para vocês, eu não acho que a área de patologia, principalmente a área de reforço, sejam áreas fáceis que qualquer um atua, né? Eu vou te colocar dentro da área de reforço hoje. Não prometo atalhos, não tem como. O que eu posso trazer para vocês é conteúdo de qualidade, aprofundado, para vocês estudarem, para vocês investirem horas nisso e se tornarem bons profissionais, né? Com base, com conhecimento científico e aplicado. Essa é a única maneira, pessoal, não tem outra maneira, não existe atalho. Se alguém ensinar atalho para vocês nessa área de patologia, né, para engenheiros, para arquitetos, não acreditem nisso, né? Não existe atalho, infelizmente. Eu gostaria de ter tido um atalho e ter um bom conhecimento em 2 dias com um curso de não sei, não existe isso, pessoal, né? São horas e horas de estudo, de aplicação, às vezes com erros, acertos, né, aprendizados, né? E é isso que eu estou convidando vocês a participar. Não tem outra maneira, não tem outra forma de nós atuarmos consistentemente dentro da patologia das construções. Tá bom, pessoal? Vamos para a aula 5ª, então, o reforço com manta de fibra de carbono. Tá? Vamos com tudo nessa parte aqui. Bom, então, só para vocês aqui terem um roteiro da apresentação, né, para se organizarem, né? Só retomando alguns pontos, eu sei que nós já vimos, né, mas nós tivemos aqui um caso que a gente precisa fazer um reforço. Qual sistema iremos adotar? Né? Ou seja, podemos adotar vários sistemas, né? Ou seja, eu posso ter tido manifestações patológicas decorrentes de erro de dimensionamento, como nós vimos lá na segunda aula, ou execução, né? No caso foi erro de execução, mas poderia ter sido dimensionamento, mudanças de uso da estrutura, como nós estamos vendo hoje, né? Aumentar a carga atuante, mudanças na arquitetura, mudanças no sistema estrutural, né? E aí a gente
decide por um reforço. Nós aqui hoje decidimos pelo reforço em fibra de carbono, porque ele é um método de execução não destrutivo, ou seja, não afeta a estrutura original, ele diminui o impacto na estrutura, na arquitetura, não muda a estética do elemento, né? Ou seja, formas, dimensões, né? Ou seja, não sofre corrosão, é um reforço com grande durabilidade e tem uma grande velocidade de execução e é limpo, é fácil de fazer, né? Ou seja, essa limpeza pode me trazer vários benefícios, eu posso executar esse reforço na casa da pessoa morando, não tem problema nenhum, né? Claro, tem que fazer algumas proteções e tal, e toca a ficha, né? Agora, como alguma desvantagem, eu não gosto de citar essa desvantagem aqui, mas enfim, né? Exige mão de obra especializada. Mão de obra especializada para mim nunca é desvantagem, né? Eu gosto de trabalhar com mão de obra especializada, né? Mas ok, né? A gente sabe que tem menos profissionais com essa qualificação, né? Dependendo da cidade que vocês estão, da região, podem ter um pouco mais de dificuldade, mas vocês verão que vocês treinar, vocês tornar uma equipe capacitada facilmente. Vocês viram ontem no nosso demonstrativo lá no laboratório, e hoje vocês vão ver a aplicação, a gente consegue treinar e qualificar e acompanhar qualquer equipe, não tem problema nenhum, qualquer equipe com disposição, né? Com interesse. Né? E esse é um problema que nós temos, baixa resistência ao fogo. Nós vamos mostrar algumas alternativas, já mostramos ontem, né? Para resolver isso aí. Bom, já vimos ontem também a figura aqui dos nossos sistema de reforço, né? Fibra de carbono, fibra de aramida, fibra de vidro. Hoje nós decidimos usar fibra de carbono e nós focamos mais aqui a nossa semana na fibra de carbono, mas também poderíamos focar um pouco. A aramida é mais cara e pouco usual no mercado, mas a fibra de vidro é até mais econômica e tem mais opções, mas também tem propriedades não tão boas, né? E aqui as propriedades comparativas. Quem tiver alguma dúvida, eu deixo o material aqui para vocês terem um bom material de base, né? Mas a gente já falou sobre isso lá na aula 3, então quem tiver alguma dúvida aqui sobre o comparativo e tal, volta na aula 3 que está tudo lá, tá bom, pessoal? Então também esse quadro está lá na aula 3, né? As vantagens e desvantagens de cada um do carbono, fibra de vidro e de aramida, né? E algumas aplicações, a gente pode fazer um confinamento no pilar, podemos aplicar como lâminas, aqui nesse caso em lajes, e aplicação em vigas, como veremos hoje, né? Bom, nesse nosso caso aqui de hoje, por que estamos fazendo um reforço no nosso prédio aqui? É uma obra de uso comercial, eu não vou citar o nome da obra, nem a construtora, nem a cidade, né? Não vou citar nem a cidade. Ninguém gosta de ter essa obra reforçada e colocar na capa do jornal, né? Então, por motivos óbvios, eu não vou citar nada e tentem não descobrir qual é a obra, porque não interessa para ninguém, né? É uma estrutura em concreto armado e nós tivemos uma necessidade de readequação da capacidade de carga, né? Ou seja, houve uma mudança de uso, um aumento de carga, né? E aí precisou fazer esse reforço, né? E por que se decidiu pela fibra de carbono nesse caso? Pela rapidez na execução, pelo pequeníssimo prejuízo arquitetônico, né? Ou seja, sem perda de pé direito e tal, que era muito importante aqui nessa edificação, e também não tem prejuízo estético, a manta aceita revestimento, então posso botar uma chapinha de gesso, alguma coisa assim, e até esconder o problema e tal, né? Esconder o reforço. Não é problema, né? Nós estamos resolvendo o problema. Foi utilizada a manta de fibra de carbono da MC Bolchimie, né? A MC Carbon Fiber Sheets, né? Que vocês encontram lá na MC Bolchimie. Ontem nós mostramos um dimensionamento, né? Inclusive dimensionamento lá daquela obra da segunda aula, né? Que foi feita em chapa metálica. Nós mostramos, inclusive, o dimensionamento através do software, né? E os componentes, que nós já vimos também na aula de ontem, né? Na demonstração lá da Unicinos. A gente usa lá o MC Carbon Sólido Tixotrópico TX, né? Como ponte de aderência, o Fiber Sheet, a manta de carbono, né?
o carbono sólido ETX é aquele adesivo para aderir a manta na estrutura. E depois o de saturação, né? O MC Carbo Solid 1209, né? São os produtos comerciais da MC Bauchimie, né? Se vocês buscarem outro fabricante de manta, vocês terão outros adesivos, outros impregnantes e tal, mas segue a mesma linha, né? E também podem funcionar muito bem. Então, eu estou dando exemplo aqui da MC, que foi quem nos apoiou aqui nessa semana, né? Bom, e aqui até a gente já inicia, a gente vai ter muito vídeos na obra no meio aqui da nossa aula, né? Então, para vocês irem entendendo um por um, né? Então, aqui a gente já inicia com a apresentação dos componentes do sistema. Então, assistam aí o vídeo lá na obra, estamos na obra apresentando os componentes para não termos dúvida nessa seleção inicial, tá bom? Assistam lá. Vamos falar agora dos produtos, né? Em si, o que compõe o sistema de manta de fibra de carbono? Basicamente, é a manta, né? Essa manta aqui que é conhecida MC Carbon Fiber Sheets, que seria a manta de fibra de carbono, e o sistema de aderir de epóxi. Aí são dois produtos, basicamente, tá? O epóxi tixotrópico, que seria o MC Carbon Solid 1209PX, que seria a base para vir com a manta, né? Que dá em média de consumo em torno de 700 gramas a 1 kg por metro quadrado. Em seguida, vamos mudar a manta com um rolo específico para a situação, e em seguida vamos vir com epóxi fluido, que seria o MC Carbon Solid 1209, para poder impregnar essa manta. Consumo médio é em torno de 300 a 400 gramas em média por metro quadrado de consumo. Então, primeiro passo, pessoal, preparação da superfície. Nós precisamos preparar muito bem a superfície, né? Então, nós vamos tirar falhas, fissuras, nós vamos corrigir qualquer manifestação patológica visível, né? Para que a aderência seja perfeita no substrato, né? Então, a superfície tem que estar regular, né? Então, se tiver irregularidades, eu também tenho que nivelar, corrigir, né? Muitas vezes se usa o próprio produto, o primeiro, né? O que a gente chama de ponte de aderência, MC Carbon TX, que é tixotrópico, para fazer essa correção inicial, né? Se a minha viga não está boa, se ela está com irregularidades, com fissuras, etc., eu posso preencher com esse elemento, né, com esse adesivo, que ele já faz esse nivelamento. Depois disso, aí eu passo para a aplicação da manta, né? Mas, claro, também posso usar argamassa polimérica, posso usar outros produtos para preencher irregularidades e tal, mas, enfim, é que esse produto eu já estou com ele na obra, fica mais simples, né? Claro que é um produto mais caro, né, pessoal? Então, para pequenas irregularidades, tudo bem. Se eu tenho que fazer uma grande correção, aí eu já vou buscar outras alternativas, né? Limpar a superfície, esse é o passo 2, né? Limpar a superfície de modo que a mesma fique isenta de partículas soltas, de poeira. O ideal é que eu tenha ali um ar comprimido, né? Uma mangueirinha com ar comprimido, eu consiga fazer essa limpeza, né? Se não dá, a obra é pequena, não tenho equipamento e tal, aí eu posso, com uma cerda, né? Com escovas, passar ali para fazer essa situação. Aí vem a nossa terceiro passo, que já é a aplicação do adesivo, né? Também chamado de ponte de aderência, né? Ou seja, então a gente aplica esse adesivo, ele é um adesivo tixotrópico, né? O que é o tixotrópico? Aquele que não escorre, aquele que não pinga, etc. Ou seja, ele tem uma boa viscosidade, né? Para dar uma boa coesão e não ficar pingando. Então isso é importantíssimo, como nesse caso que nós veremos hoje, que é contra a gravidade. Eu estou no fundo da viga fazendo essa aplicação. Claro que se fosse num elemento horizontal, mas não contra a gravidade, se eu estivesse fazendo sobre um piso, por exemplo, ok, aí nem precisaria ter essa propriedade. Mas como muitos reforços a gente faz na parte vertical, num pilar, no fundo de uma viga, é muito importante ter o adesivo tixotrópico, né? Então, a primeira situação é misturar, ele é um adesivo bicomponente. A grande maioria dos fabricantes que tem esse adesivo para a adesão da manta são adesivos epóxis bicomponentes, então eu misturo o componente A no B, uma homogeneização perfeita, né? Nós vimos isso ontem. Então primeiro eu misturo o componente B
entre ele, depois o componente A, ou vice-versa, né? Primeiro eu misturo eles individualmente, né? Misturo no sentido de homogenizo, né? Ou seja, para tirar aquela inércia da latinha. Abro a lata e faço ali uma mistura só dele. E aí depois eu misturo as duas partes integralmente, né? Uma parte, ele tem a proporção correta, então eu tenho que misturar as duas partes, né? Eu não posso, só preciso de um pouquinho, vou pegar um pouquinho de um pouquinho de outro. Não, eu vou estar saindo da proporção. Então, eu tenho que misturar 100% as duas partes. E ele tem ali um tempo de uso de 30 a 40 minutos. Então, eu tenho que misturar e já partir para a aplicação, né? Que é a quarta etapa, né? Que eu vou aplicar esse produto, né, na superfície, né? Se usa uma espátula, né? Uma desempenadeira metálica para ir puxando e deixando aquela camada de adesivo na superfície. E aqui a gente já vê o próximo take lá na obra, né? O cidadão fazendo justamente isso, a aplicação do adesivo MC Carbon Solid 1209 TX, né? O material tixotrópico. Vocês vão ver que ele não vai escorrer, não vai gotejar, nada disso, né? Ou seja, simplesmente ele vem aplicando na especificação correta, tá bom? Assistam aí o vídeo. Com a estrutura já devidamente recuperada e adequada para receber o sistema de reforço em fibra de carbono, no caso este é o MC Carbon Fiber Sheets, nós executamos a aplicação da ponte de aderência, que é um adesivo tixotrópico, o Carbosolid 1209 TX. É um adesivo com a consistência de tixotropia elevada, né? Mas com boa trabalhabilidade. Importante a gente citar o consumo desse material, que fica na casa de 0,5 a 0,7 kg por metro quadrado. Percebam que o aplicador ele busca, mesmo que de forma manual, uma certa aplicação homogênea, né, para ter uma boa distribuição do material na peça. Perfeito, pessoal. Dúvidas até aqui? Deu dúvida? Joga lá no grupo do WhatsApp, joga aqui nos comentários do YouTube, joga lá no nosso grupo do Telegram, não pode ficar com dúvida. Agora nós vamos vir com a aplicação da manta, no passo 5, né? Que é a colagem da manta sobre esse adesivo tixotrópico que já está ali na superfície. Eu primeiro já estendi todo o adesivo, até para usar toda aquela mistura, para não ter problema de vencimento, etc., né? E aí eu venho com a aplicação da manta, né? Vocês estão vendo que ela tem que ser bem colada no adesivo, né? O adesivo tem que, tá ali a manta, ele tem que passar pelos fios, né? Ou seja, tem que dar uma transbordadinha, vamos assim chamar, né? E tem ali aquele rolo com pequenas esferas, né, que vai fazendo aquela compactação para não deixar ar, para não deixar nenhuma bolha interna ali e tal, para ter uma excelente compactação e penetração do adesivo em todos os pontos da manta, né? Então, esse é um passo, obviamente, muito importante, né? O pessoal tem que ter pressão, tem que ter força para fazer esse trabalho, né? E aqui a gente já vê mais um take na obra. Vamos ver a aplicação da manta lá na obra dessa viga bonita aí, tá? Assistam lá. Com a ponte de aderência já devidamente aplicada, a gente começa a fazer a adesão, posicionamento e adesão da manta em tecido, né, na estrutura. É importante a gente respeitar o posicionamento especificado em projeto, bem como o sentido dos fios da manta, né, da fibra. Bom, já aplicamos a manta, agora vamos fazer que o adesivo, no passo 6, penetre nos tramos, né, que é aquele rolete metálico. Agora vamos ver o rolete com calma, né, que ele tem que ser passado no sentido longitudinal das fibras, não no transversal, no longitudinal, e pressionando o sistema para ter bem aquela penetração do adesivo, né? E obviamente que nós vamos ver
mais um take na obra só do rolete agora, pra vocês verem a importância desse passo. Tá bom, pessoal? Assistam aí. Com a manta totalmente posicionada e já com feita a inspeção de posicionamento e todas as adequações que você consegue ainda trabalhar a posição, alguns ajustes, né? Nós vimos com um rolo metálico para eliminar vazios e bolhas e garantir a impregnação do adesivo tixotrópico em toda a estrutura do tecido, né? Isso é o que garante a performance, essa adesão, essa impregnação do adesivo epóxi entre os fios de carbono, né? De fibra de carbono. Bom, já aplicamos a manta, já passamos o rolete para deixar bem compactado e bem penetrado ali com adesivo, né? Agora a gente precisa apenas passar o material para fazer aquele último adesivo ali, para fazer a saturação de todo o sistema e deixar aquela superfície brilhosa, né? A gente usa aqui o MC Carbosolid 1209, né? Ou seja, que é a resina de saturação. Também tem que fazer mistura, né, dos componentes, bem homogeneizado, e também tem um tempo de atuação. Então, depois que aplicou a manta, depois que ela está bem posicionada, esticada, eu preparo a resina e aplico a resina, né? A resina agora, como já está tudo mais estável, eu uso um rolo de lã de espuma ou lã de carneiro, ou seja, algo para não danificar o sistema, né? E aí eu vou saturar o tecido e vitrificar, dar aquele aspecto de vitrificado, né, na superfície do elemento. Então, ainda com adesivo fresco, se eu quiser, se for necessário, eu posso aspergir ali uma areia para deixar rugosa, né, a superfície, para depois aderir algum revestimento em cima. Então, quando for necessário, eu ainda posso, nessa etapa, jogar ali uma areia ou qualquer granulado para dar aquela aspereza, para depois eu poder aderir uma próxima camada que eu queira, né? Até a aplicação de um revestimento cimentício, enfim, aí depende de obra para obra, né? Quando for necessário, certo? Então, vamos ver aqui, nesse caso nós aplicamos areia, né? Então vamos ver a aplicação do adesivo da resina de saturação, depois a aspersão da areia, para depois ter uma aplicação de um revestimento cimentício lá especificado pelo cliente. Tá bom, pessoal? Vamos ver mais um trecho lá da obra. Como esse reforço, como essa estrutura vai receber um acabamento em revestimento cimentício, é feita uma laminação com outro adesivo epóxi, este não sendo tixotrópico, este tendo maior fluidez, é o Carbosolid 1209. A gente faz uma laminação com ele utilizando o rolo e ainda com a resina fresca, né, nós aspergimos areia. Como é um revestimento mineral, a gente utiliza uma areia com maior granulometria, né, a areia modelo SK1. Feito a cura de todo o sistema, é possível você executar um revestimento cimentício sobre o reforço. Então, o aspecto final é realmente de que a estrutura foi simplesmente rebocada, né? Utilizando revestimento cimentício adequado, você consegue até mesmo ter o aspecto de concreto aparente. Certo, pessoal? Então, viram a aplicação na obra? Gostaram? Nós tínhamos visto ontem a demonstração no laboratório da Unicinos. Nós fizemos todo um dimensionamento através do software que também está disponível para vocês, né? Ou seja, fizemos todo o fechamento dessa parte. Espero que tenham aproveitado, espero que tenham gostado, né? Eu faço questão de botar esse conteúdo porque, infelizmente, nós não temos essa disciplina na maioria das graduações, né? As graduações de arquitetura, eu posso quase que dizer que nenhuma tem a disciplina de patologia das construções. Nas de engenharia civil, eu diria que algumas poucas têm a disciplina como optativa, né? Pouquíssimas
essa disciplina é obrigatória dentro dos nossos cursos e às vezes é vista ali em 2, 3 aulas numa outra disciplina de materiais, de construção civil, muito superficialmente. E quando a gente entra na área de reforço, então isso quase não é visto na graduação. Talvez na pós-graduação em mestrados e doutorados. Então é muito pouco, a gente forma diversos profissionais sem conhecimento nenhum nessa área, e o que eu estou trazendo aqui para vocês talvez ajude vocês a se tornarem profissionais melhores, mais capacitados para atender o mercado e com mais possibilidades de atuação. Isso aí, né, pessoal, é uma ponta, como eu venho dizendo a semana inteira, é uma ponta do iceberg. A gente tem um curso de patologia de A a Z que está muito mais detalhado, com muito mais profundidade o diagnóstico, fazer o entendimento da situação, partir para a solução, partir para reforço, partir para terapia, né? Então nós temos isso muito mais detalhado no nosso curso de patologia, né? Esse curso, inclusive, foi crescendo ao longo do tempo, ele vai crescendo à medida que vai tendo a necessidade de demanda do mercado, né? Hoje ele já está com 11 módulos, então ele é dividido em módulos para facilitar a compreensão de vocês e o acesso a todas as aulas, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o módulo 1 é de conceitos fundamentais na área de patologia, o módulo 2 só de cases, né, para nós aprendermos com os erros, principalmente aprender com os erros dos outros, né? O módulo 3 nós falamos só de patologia de fundações, o módulo 4 de patologia de estruturas de concreto, o módulo 5 nós vamos para os ensaios de diagnóstico, ou seja, os ensaios não e semidestrutivos das estruturas para saber como avaliar, né, e fazer um bom diagnóstico. Módulo 6 é terapia, que é um pouco o que a gente está falando essa semana, né? Como fazer a terapia das estruturas de concreto, entre outras. Daí no módulo 7 nós vamos para a patologia de alvenarias, no módulo 8 para a patologia de revestimentos, entra revestimento de argamassa, revestimentos cerâmicos, né? Bastante coisa. O módulo 9 nós fizemos sobre formas, escoramentos e desforma, inclusive projeto de escoramentos de forma, muito interessante o módulo 9. O módulo 10, patologia de impermeabilização, tão necessário e tão importante hoje em dia. E o módulo 11, um sistema de patologia de sistema de fachada predial. Então vejam como é completo. Se vocês assistirem todos os módulos, vocês terão um grande conhecimento na área de patologia. E tudo numa plataforma extremamente acessível, né, que vocês têm acesso ilimitado e por 2 anos, pessoal. Vocês podem acessar quantas vezes quiser e por 2 anos. Ainda a plataforma é muito amigável, muito moderna, então vocês podem acessar no computador, no tablet, no celular, por podcast. Vocês podem escutar na academia, escutar no trânsito, não dirigindo, obviamente, né? Mas, ou seja, tem muita flexibilidade para o nosso dia a dia corrido hoje, né? Que todo mundo está passando por isso, né? Então, e sempre com um grande acompanhamento da equipe. E falando da parte técnica, eu acompanho vocês ao longo desses 2 anos. Nós sempre criamos lá um grupo no Telegram, tem um grupo exclusivo no Telegram só para os alunos da turma, né, para a gente trocar ideias, discutir, ver o entendimento de vocês, tirar dúvidas, né? Então vai ser muito legal. E ainda como bônus, vocês também ganham esse livro aqui de Patologia das Construções, escrito por mim, pelo professor Paulo Helene, pelo professor Fabrício Bolina, né? O professor Paulo Helene dispensa apresentações, um dos maiores entendedores de patologia da América Latina. Eu, com a minha humilde experiência aqui também, contribuindo bastante no livro. Fabrício Bolina também com grande conhecimento, né? Principalmente em estruturas metálicas de madeira. É um livro bem completo na área de patologia, né? Então vocês também recebem para ir discutindo ideias e trocando discussões, né? Então, é um pouco sobre isso que eu queria falar para vocês, pessoal, convidar vocês, aqueles que querem mais conhecimento nessa área, a conhecer o curso de patologia de A a Z, um curso bem completo, bem detalhado, que eu fiz com grande esforço, né? E só para me apresentar um pouquinho para quem não me conhece, eu sou Bernardo Tutiquian,
Eu fiz a minha graduação, mestrado e doutorado, eu emendei um no outro, né? Tem gente até que diz que não é o ideal emendar um no outro. Eu, na época, eu decidi emendar, então me formei em 2002, né? Engenheiro civil, né? Já temos aí quase 20 anos de formação, o tempo passa, né? Mestrado eu acabei em 2004, doutorado em 2007, né? Por quê? Porque eu queria me aprofundar, eu queria conhecer mais, né? Aí eu tive experiência fora do país, no Japão, no México, né? E aí, ultimamente, em 2008, eu entrei como professor da Unicinos, eu fui contratado na Unicinos como professor, né? Mestrado, doutorado, graduação e especializações, né? E eu venho desde aquele tempo sempre buscando aplicar a teoria com a prática. Eu sempre fui me aprofundando muito na teoria para conhecer bem as coisas como elas são, né? Mas ao mesmo tempo sempre tentando prestar consultoria, sempre tentando participar de obras, de trabalhos para unir a teoria com a prática, que é o ideal. Nós não podemos ser muito teóricos, mas não podemos ser apenas práticos, né? Nós temos que unir os dois. Eu sempre busquei fazer isso na minha carreira, espero que esteja conseguindo um pouco, né? E é isso que eu trago para vocês um pouco, é o conhecimento desses 20 anos aí que eu tenho de formado, né, com experiências em obra, tentar trazer um pouco aqui para vocês, né? E esse curso, eu diria que é um curso único de mercado, ele tem mais de 100 horas, né, de duração, vocês vão receber um certificado de 100 horas do curso, né, e com todos esses bônus que eu comentei para vocês. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida sobre o curso, sobre a nossa semana de reforço, estaremos lá nos grupos de WhatsApp. Entrem lá, façam a inscrição formal, que vocês inclusive ganham certificado dessa semana de 20 horas e aguardo vocês lá no curso para encerrar aqui a nossa participação nessa terceira série de Patologia das Construções, edição Reforço de Estruturas. Até mais, pessoal!